Bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa manhã neste domingo. Quero acolher a todos vocês com as palavras do Salmo 100, no versículo 5. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Com essas palavras queremos iniciar nossa celebração hoje com um motivo muito especial, onde nós comemoramos os 70 anos aqui da nossa comunidade. No dia 12 de junho, agora na última sexta-feira, nossa comunidade completou esses 70 anos de história, de caminhada, de fé, de crescimento da fé aqui junto a Balneário Camboriú. E com muita alegria nós hoje queremos celebrar essa data em comunhão como irmãos e irmãs na fé. Agradecemos a presença do Grupo Vocal Kairos, hoje nos conduzindo nas canções. Vamos ter depois também integrantes do grupo musical Jubilate, aqui da nossa comunidade. E hoje temos uma presença muito especial aqui junto conosco, o nosso pastor sinodal, pastor Alain, que vai nos conduzir hoje à reflexão. Então, por favor, seja muito bem-vindo aqui entre nós. A gente se alegra com a presença aqui e também passo a palavra para o pastor. Um cordial bom dia. É uma alegria participar com vocês nesta manhã. Quero agradecer o convite que a comunidade fez também, pela pessoa do pastor Eloir, de estar aqui com vocês, participar desse momento. 70 anos de testemunho, de comunidade, de vida, de fé, de caminhada conjunta. Trago o abraço, então, da diretoria do Sino do Vale do Itajaí, para cada um e cada uma, e desejando também os parabéns para a comunidade de Balneário Camboriú pelo seu testemunho. Obrigado. Muito obrigado, pastor Alain. E temos quem mais de visita, e hoje tem visitante na comunidade, dá um sinalzinho aí se tiver alguém de visita, ali temos visitante. Tem mais aí que nos visita? A gente tem um pedido sempre aqui para os visitantes, a gente pede para quem está de visita ficar de pé na comunidade. Pode ser? Então temos ali uma visitante, Esse pedido é para que os membros que estão do lado agora possam ir até a nossa visitante e saudar e dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda aqui entre nós, como também saúdo aqui, então, pessoalmente, o nosso pastor sinodal aqui em nossa comunidade. Eu convido agora o grupo musical Jubilate para trazer uma apresentação.
Muito obrigado ao Grupo Musical Jubilate. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos, em humildade, também nos achegar na presença de Deus e a Ele confessar os nossos pecados. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, com gratidão nos reunimos aqui, mas também queremos diante de Ti colocar nossas falhas e fraquezas e a Ti confessar que mesmo seguindo em nossa caminhada de fé, muitas vezes nos deixamos levar pelos desejos pecaminosos que habitam em nós. Hoje, onde celebramos os 70 anos de história desta comunidade, também queremos olhar para o caminhar desta história e reconhecer o quanto muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos desejos e nossas vontades e não pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Rogamos-te, Deus, por Tua misericórdia. Acolha-nos neste dia, acolha-nos em nossa história de fé e de caminhada como igreja, como comunidade. Concede-nos, Senhor, o Teu perdão, quando juntos, cantando, clamamos, tem misericórdia. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Palavras em Efésios 2, versículo 8. Com essas palavras, anuncio a vocês o perdão da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos reverenciar a presença de Deus entre nós, glorificar o seu nome e agradecer, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, diz Deus, ali Ele está no meio de nós. Cantemos ao nosso Senhor, bendirei. Oremos. Santo e gracioso Deus, rendemos-te graças por teu amor, por tua misericórdia, por teu perdão.
Que a Tua presença seja constante em nossas vidas e que o Teu Espírito Santo, hoje aqui entre nós e em cada dia de nosso viver, nos fortaleça na fé, nos anime no testemunho e nos motive na vida em comunhão. Assim nós rogamos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se, queremos ouvir o grupo vocal Kairos com a Canção da Vida. E na sequência, então, nós vamos ouvir mais uma canção com o grupo musical Jubilate Castelo Forte. Obrigado pelos
Eu convido quem puder se colocar de pé para a leitura bíblica, que é a leitura também do Evangelho e, ao mesmo tempo, texto para a nossa prédica nesta manhã. Palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 a 17. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Podemos nos assentar. Querida comunidade, como eu disse, é uma satisfação imensa, uma alegria poder participar também de momentos assim, onde a comunidade celebra a sua caminhada, onde celebra a sua história. Mas para refletirmos um pouco a partir do texto que acabamos de ouvir, eu queria iniciar com uma pequena pergunta. Se você pudesse olhar muito além do seu tempo, como você imagina esse futuro? Como você imagina os dias que vão além da sua própria existência? Mesmo quem é novo e ainda tem, quem sabe, muito tempo pela frente, né? Também pode projetar, ainda para além da expectativa de vida, o que pode ser, o que vai acontecer, como será talvez o nosso mundo daqui a um tempo ou além do nosso tempo, da nossa existência. Com essa pergunta, eu penso e tenho uma curiosidade, né? Do que estavam imaginando aquelas pessoas que, num determinado momento, disseram: olha, precisa ter uma comunidade luterana em Balneário Camboriú. O que se passou no coração dessas pessoas? O que motivou? São vários os motivos que, por vezes, fizeram com que comunidades nascessem em nossa igreja desde o tempo da imigração. Nos primeiros tempos da imigração, muitas comunidades nasceram porque as pessoas precisavam de um lugar para sepultar os seus mortos. Nasceu de uma ação diaconal, de uma necessidade. Lembro de uma comunidade onde acabei conhecendo no período prático, uma comunidade que tinha nascido porque as pessoas haviam carregado uma pessoa falecida até um determinado local e não conseguiam mais ir adiante. Lá no Espírito Santo, lá na terra do pastor Eloir e da família ali, né? Eles não conseguiam mais ir adiante, então eles sepultaram aquela pessoa pelo caminho. Depois foram para casa e ficaram com peso na consciência. Não dá para deixar essa pessoa sepultada lá sozinha. Temos que pensar em fazer algo. E assim nasceu naquela região, primeiro um cemitério comunitário, depois uma comunidade. São eles os motivos. Pessoas que se reuniam em casas e que pensaram: precisamos de um lugar para celebrar a nossa fé, para celebrar nossos cultos. Pessoas que precisavam também, sentiam falta dos ofícios, de um lugar de referência. O que se passou há 70 anos com as pessoas que aqui estavam e como elas imaginaram o futuro? Será que podiam, na sua imaginação, prever hoje o nosso culto com 70 anos? Claro que com todos os detalhes eu tenho certeza que não. Mas eu tenho certeza que ao lançar os primeiros passos da comunidade, essas pessoas imaginaram que sim, que valia a pena ser comunidade luterana, cristã, comunidade cristã de confissão luterana em Balneário Camboriú, que fazia sentido ter um local
em Balneário Camboriú para viver a fé. E foi assim que surgiu aqui a comunidade. Então, o que fica? Quem sabe esta é a pergunta que, ao invés de nos perguntarmos pela nossa curiosidade, de pensar naquilo que está além do nosso tempo, talvez a pergunta é: o que vamos deixar, o que vai ficar de nós, do nosso testemunho, para que as próximas gerações se sintam também chamadas a viver o Evangelho em nossas comunidades? E essa pergunta começa a fazer também sentido com o texto que nós acabamos de ouvir. Esse texto ele é muito conhecido, é quase um clichê assim, né? Poxa, pastor pegou um texto fácil hoje só para fugir do trabalho exegético, né? Um texto que a gente escuta em toda a Semana Santa, né? Em toda a semana de Páscoa, Sexta-feira Santa ou na quinta-feira, comunidades que fazem o tríduo, escuta sempre essa história do lava-pés. Do momento em que Jesus se senta à mesa e tem a última ceia com os seus discípulos. E aí no final, depois que ele lavou todos os pés, mesmo daquele Pedro que primeiro não queria, né? Pedro primeiro não queria, depois ele queria, depois ele já queria que Jesus lavasse ele inteiro, então se ser lavado era fazer parte, ser discípulo, então me lava todo, e daí Jesus diz: não, Pedro, tu já tomou banho, vou só lavar o teu pé. Então era um hábito, isso era um hábito na Palestina daquele período, né? Em toda a região, porque é um clima poeirento, muito árido, né? Então era um hábito, porque as pessoas sentavam e se apoiavam em mesas muito baixas também. Então sentavam geralmente sobre o seu calcanhar, né? Então as nossas imagens assim da Santa Ceia não são tão fiéis, né, ao que é realmente como aquele povo sentava para se alimentar. Então essas pessoas sentadas muito próximas aos seus pés era um hábito, era uma cortesia. Ao chegar na casa de alguém, o dono da casa chamava um escravo e dizia: olha, meu servo vai lavar os pés de todos vocês. Então acontecia essa higienização e as pessoas se sentiam também muito à vontade para entrar na parte mais íntima também de uma casa, onde também já existia mais higiene, não se traziam, né? Até hoje em muitas culturas é assim, também na nossa, algumas pessoas cultivam isso, não entram com o sapato que vem da rua para dentro de casa. Então, como eram sandálias, né, precisava lavar o pé. Então, tendo dito isso, Jesus feito todo esse gesto de lava-pés, um gesto que deixou os discípulos muito impactados, porque como é que o mestre pode fazer isso? Então Jesus começa dizendo algo para eles e diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Essa foi a primeira pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou o mesmo. E se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Aqui tem algo muito interessante nesse texto. Jesus usa dois títulos importantíssimos na época. Um título é o Kyrios, né? A gente canta às vezes na liturgia, né? Kyrie eleison, né? O Kyrios é o Senhor. Mas não é qualquer senhor. O Kyrios era o imperador romano naquela época. Esse era o Kyrios. Era a maior autoridade de uma região. Quem era o Kyrios na região da Judéia? Era Pôncio Pilatos, né? Um nome bem conhecido também nosso. Esse era o Kyrios. Este era o Senhor. E o outro, o mestre, o Rabi. O Rabi era uma autoridade judaica. O Rabi era o sumo sacerdote, os mestres da lei. Então Jesus tinha esse reconhecimento a partir da fé. O cristianismo usa esses dois títulos, mas naquela cultura esses títulos são muito, muito significativos. Um rabi nunca lava os pés dos discípulos. Nunca. O sumo sacerdote nunca iria lavar os pés das pessoas que vêm ao templo de Jerusalém. Também Pôncio Pilatos, muitas pessoas lavavam os pés dele, mas nunca o Kyrios
lavaria o pé de alguém. Com essas palavras, querida comunidade, eu volto àquela pergunta: o que fica? Qual é o legado? Pessoas ao longo de 70 anos aqui lutaram, se esforçaram para manter viva a chama desta comunidade. Também vocês continuam esse legado e continuam se esforçando. Temos estruturas para manter, temos compromissos a cada final do mês para manter em uma comunidade. Mas a pergunta é, com todo esse nosso esforço, o que vai permanecer? Essa pergunta não é só para a vida comunitária, também para a vida pessoal. Nos esforçamos em ter muito bem o pão de cada dia, em lutar, em ter uma boa profissão, em ter um bom ganha-pão, como se diz, né? Principalmente aqui na nossa região em Santa Catarina, este é o meu ganha-pão, ou aquele é o meu ganha-pão. Mas no final de tudo, o que realmente vai ficar? O gesto de Jesus, ele inverte um pouco as nossas preocupações e as nossas lógicas. Sim, é importante ter estrutura. Também esse mestre, esse rabi, este senhor, também precisou de uma mesa, de um pão, de um cálice de vinho para fazer aquela ceia. Mas foi o gesto dele que marcou aqueles discípulos para sempre. Quem é importante em nossa sociedade geralmente quer ser aclamado, quer ser saudado, quer estar em evidência. Por vezes nós também somos seduzidos por esta forma. Ainda hoje, ainda mais em nosso tempo, onde cada pessoa se tornou um comunicador em potencial. A partir das redes sociais, por exemplo, cada pessoa pode se colocar em evidência e não preciso mais de nenhuma intermediação. Não preciso também ter necessariamente um talento. Eu preciso apenas ter o meu celular e posso dali falar para o mundo inteiro e, em questão de segundos, pode ser que aquilo que eu disser ou falar já vai viralizar, não é verdade? Mas este não é o jeito com o qual Jesus está conversando com os seus discípulos. Por isso, também para dentro de uma sociedade onde as pessoas cultuam esse expoente individual, em se insistir em ser comunidade, em dar esse testemunho de fé e de caminhada conjunta, é também a mesma coisa que Jesus fez lá nesta última ceia. Por isso escolhi esse texto tão conhecido, mas que ainda é tão profundo. Insistir e dizer, nós somos comunidade, ser uma igreja que quer ainda saber quem é a pessoa. Hoje a gente vai ter um batismo aqui, e nesse processo de um batismo, eu não conheço a família, mas a gente sabe, tem um momento de diálogo, tem um momento de se aproximar, tem um momento que a comunidade quer saber o nome, quer conhecer a pessoa pelo seu nome. Assim são nossas comunidades. Existe até um cadastro, e tem gente que às vezes acha, não, talvez não precisava mais. Mas é o jeito que a ESLB se constituiu. Uma igreja que quer conhecer as pessoas pelo seu nome. Não só trabalhar com uma multidão de anônimos, com quem a gente não conhece, e não faz mais questão de conhecer. Jesus lavou o pé de cada discípulo. Ele conhecia cada um pelo nome. Ele amava cada um de uma maneira especial e diferente. E assim, também, quando nós, querida comunidade, dizemos sim, estamos aqui 70 anos, queremos ir mais 70 para além do nosso tempo. Não conseguimos ver, a conversa lá do início, não podemos projetar, mas queremos que fique o legado do servir em conjunto, do amar o outro, do se doar, do se despir. Imagine alguém que poderia ser bajulado como o Kyrios e o Rabi, o mestre e senhor. Jesus está dizendo, olha, vocês me chamam de mestre e senhor. Mas ele não se deixou de seduzir por esse discurso. Vocês me chamam disso, mas se eu, aquela pessoa que vocês estão chamando de mestre e senhor, estou lavando os pés, então, olha gente,
Vamos olhar para quem está ao lado. Vamos insistir na caminhada comunitária, não individual. Vamos insistir no testemunho da fé em Jesus, que se manifesta no amor. Com isso, eu também vou finalizando e dizendo assim: Jesus é o próprio Evangelho de Deus, a boa notícia. E ele, além de ser a própria palavra viva, ele também encarnou a vontade de Deus, a palavra de Deus no seu dia a dia. Ele viveu isso intensamente. Então, aquilo que se coloca para nós como talvez desafio seja a palavra, é de que aquilo que a gente também diz seja ao mesmo tempo aquilo que a gente faz. Na confiança desse Cristo que se doou até na morte da cruz, esse Mestre e Senhor que morre, ressuscita, Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus encarnado, o nosso Kyrios, que se colocou à disposição para nos servir. Essa é a nossa compreensão também de culto como Igreja Luterana. Deus vem e nos serve com a sua palavra. Então, que esse mesmo Deus nos alimente com a sua palavra e nos ensine cada vez mais como repetir esse gesto do lava-pés em vários momentos da nossa vida. Repetir como comunidade, dar e continuar dando esse testemunho de vida e de fé. E que Ele nos ajude também a cada um e a cada uma de nós, especialmente também a nós, os pregadores, que aquilo que a gente diz a partir da palavra se torne cada vez mais aquilo que a gente faz. Parabéns, comunidade, pelo seu testemunho de 70 anos de vida, de fé, de administração da palavra de Deus e dos sacramentos, e que Deus dê muita força e vitalidade para que o testemunho desta comunidade continue por muitos e muitos anos e que o gesto do amor ao próximo fique como legado para todos sempre. Amém. Obrigado. Agradecemos ao pastor sinodal, pastor Alain, pela reflexão da palavra. E como resposta neste momento à palavra anunciada, queremos também fazer o nosso gesto de compromisso, de fé, de gratidão ao nosso Deus, ofertando também para os trabalhos da nossa igreja. Em cada domingo, a oferta tem um destino específico, conforme também orientado pelos regulamentos da igreja e pelos concílios. Então, no domingo de hoje, a oferta é destinada pela comunidade. E a nossa comunidade tem destinado as ofertas locais para o trabalho com jovens e crianças. Então, essa oferta hoje vai para os trabalhos comunitários com foco no trabalho com jovens e crianças. Então, queremos ofertar neste momento, trazendo diante do altar a nossa oferta ou pelo Pix. E a gente faz isso, sempre gosto de lembrar, com um gesto de oração e gratidão. Ao se levantar e vir fazer a sua oferta, faça em oração, em gratidão ao nosso Deus. Enquanto ofertamos, cantemos Até Aqui Me Trouxe Deus. Graças
então, nós temos a celebração do batismo em nossa comunidade. E eu convido para que o Tiago e a Tábata venham aqui com a sua filha, a Agnes, acompanhados pelos padrinhos e madrinhas, Gisela, Thalita, Josemar e Lucas. Então, hoje queremos apresentar aqui para a comunidade, para este momento do batismo, a Agnes, está aí no colo, a Agnes Schultz Salvatierra, nascida em 18 de outubro de 2025. É filha, então, do Tiago e da Tábata. Nossas boas-vindas a vocês neste momento, padrinhos e madrinhas também, que aqui estão para celebrar tão importante gesto de fé, não só na vida de vocês, como família, na vida da Agnes, mas também na vida da comunidade, que hoje coincidiu com a celebração dos 70 anos da comunidade, onde nós registramos também a nossa história de fé, de testemunho, de compromisso, de convivência nessa fé. E é isso que vocês assumem hoje aqui também, como pai e mãe, como padrinhos e madrinhas, ao trazer a Agnes para ser batizada. É um testemunho, sobretudo, um testemunho da sua fé, a fé de vocês, individual, pessoal. É um testemunho que vocês querem dar à igreja, à sociedade, à sua filha e sua afilhada, colocando também para ela a sua convicção de que em Cristo nós podemos seguir abençoados, podemos seguir na esperança da salvação e viver alegremente a nossa vida sob a sua bênção. Então hoje, quando nos reunimos para celebrar o ato do batismo, nós somos movidos por esta fé, mas também esta fé nos faz lembrar que Cristo não nos deixa acomodados. Cristo diz a nós, como disse aos seus discípulos, conforme relata o Evangelho em Mateus 28, versículos 19 e 20. Vão a todas as pessoas no mundo e façam com que sejam minhas seguidoras, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Então esta palavra também quer nos provocar para ensinar e testemunhar a palavra de Deus, para falar da nossa fé. E por que não começar isso dentro de casa, né? Então, é um gesto de obediência ao nosso Cristo, de reconhecimento da presença de Cristo em nossas vidas. E tamanha a nossa alegria que nós também queremos que nossos filhos, nossas filhas sigam nesses passos da fé. Que vocês hoje possam fazer esse gesto de compromisso e de fé com toda a gratidão e alegria diante de Deus. Mas também lembrar o quanto nós assumimos hoje com seriedade este compromisso. Lembrar de zelar por esse batismo. Vocês, como pai e mãe, como padrinhos e madrinhas, têm uma função especial de zelar, tanto pelo batismo de vocês, de cada um de vocês individualmente, como pelo batismo da Agnes, para que ele seja único, santo e verdadeiro. Lembrando as palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 5, onde ele diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que seja essa a certeza em seus corações neste momento. Que Deus os abençoe nesta caminhada de fé e neste compromisso que vocês aqui querem assumir diante de Deus e diante da comunidade. Amém. Eu convido a comunidade, aqueles que puderem a se colocarem de pé. É diante de Deus, como também desta comunidade de fé aqui reunida, que eu pergunto a vocês, pai e mãe, padrinhos e madrinhas. Vocês desejam de todo o coração assumir o compromisso de orar pela sua filha, pela sua afilhada, ensinando a ela os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico, educando ela sobre os ensinamentos de Deus, incentivando ela para uma verdadeira vida de fé e fazendo isso com o seu exemplo pessoal diante de Deus e diante desta comunidade cristã? Se esse é o desejo sincero em seus corações, queiram dizer sim com a ajuda de Deus. Também a toda a comunidade aqui reunida,
Quero lembrar o compromisso que a comunidade tem de cuidar desta criança, acompanhando ela e sua família no exercício de sua fé e na participação das atividades desta igreja. Por isso eu pergunto agora a toda a comunidade: vocês se comprometem, pelo seu próprio batismo, a vivenciar a sua fé cristã, possibilitando a esta criança a participação no culto infantil, no ensino confirmatório, na juventude evangélica e em todas as atividades desta comunidade? Se sim, queiram todos dizer juntos: sim, com a ajuda de Deus. Assim, pois, em confiança e expressão de nossa fé, queremos nos colocar em oração. Bondoso e querido Deus, bendizemos a Ti, Pai Todo-Poderoso, Deus do Universo, pela dádiva da água, com a qual vem sustentando a Tua criação. Já na origem do universo, Teu Espírito pairava por sobre as águas, para que viessem a gerar vida. Nas águas do dilúvio destruíste um mundo corrompido. Nas águas do Mar Vermelho afogaste os opressores, conduzindo o teu povo, são e salvo, rumo à terra prometida. Nas águas do Jordão, pelo batismo de teu Filho Jesus Cristo, consagraste todas as águas para a nossa salvação. Fiéis a Ele, nosso Senhor e Salvador, que nos envia a todos os cantos do mundo para propagar o teu amor, rogamos-te, Deus, pelo banho regenerador desta água cheia de graça, concede nova vida a esta criança, para que pelo poder do teu Santo Espírito venha a te servir para um reino de paz e de justiça. Assim rogamos, porque cremos e juntos confessamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Eu chamo a pia batismal Agnes Schultz Salvaterra. Fica bem aqui na minha frente. Isso, pode ficar aqui do lado, assim. Pode ficar aqui, ó. Assim, ó. Os padrinhos também aqui, assim, bem. E aí você vai deitar ela, a cabecinha bem aqui em cima. Vai ficar brava? Talvez, né? Talvez, só um pouquinho. Aí, pode chegar bem pertinho. E tudo bem? Agnes Schultz Salvaterra, você é batizada em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim diz Deus: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és minha. Amém. Podem ficar aqui. Queremos ter uma palavra de oração, assim como estamos. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos-te por haveres libertado esta tua serva dos poderes do pecado, ressuscitando-a em Cristo para uma nova vida. Derrama sobre ela os dons do Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento, de temor do teu nome e de alegria da salvação. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Agora eu vou convidar para que a gente se posicione ali, de frente para o altar, tá bom?
Prezados pai e mãe, entrego a vocês esta vela. Esta vela quer lembrar a luz de Cristo em nossas vidas. Cristo nos diz, vocês são a luz deste mundo. E Ele nos envia para que através de nós e de nossa fé, do nosso testemunho de fé, também nós possamos ser luz no caminho de outras pessoas, levando a palavra, levando aconchego, levando paz, levando esperança. Assim hoje também, Cristo alcança a Agnes com a sua luz. E essa luz quer lembrar que, tal qual Cristo é luz para nós, tal qual Cristo nos envia a ser luz do mundo, também a Agnes haverá de ser a luz nos caminhos de onde ela passar. Então eu quero que levem esta vela como uma lembrança, mas também hoje como um compromisso de lembrar deste dia, o dia 14 de junho de 2026, onde a Agnes foi batizada, abençoada e colocada sob a luz de Cristo. Então todo dia 14 de todos os anos, todo dia 14 de junho, lembrem de acender essa vela, dá para trocar o refil e colocá-la em oração. Podem fazer isso em conjunto, se estão no momento de estarem em reunião, mas podem também fazer à distância, lembrar que naquele dia é o dia de acender essa vela e colocar em oração a Agnes, lembrando do compromisso de fé que vocês, padrinhos e madrinhas, pai e mãe, assumiram diante deste altar. Então, a vocês, então, como lembrança, como este compromisso, também queremos entregar a certidão do batismo. Agnes Schultz Salvatierra, nascida em 18 de outubro de 2025 e batizada em 14 de junho de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns. Convido a comunidade, aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos ser agora também como comunidade, instrumento de bênção de Deus para esta família. Então eu convido também os padrinhos agora para se voltarem ao casal, à família aqui, com as mãos estendidas assim, e a comunidade também nesse gesto. Roguemos pela bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que os abençoou e os criou à sua imagem e semelhança, que Ele os conduza na educação cristã de sua filha, que Ele os fortaleça em sua fé, em seu testemunho, e caminhe com vocês em todos os dias de suas vidas. Os abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos orar como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e assim fazemos, nos voltando neste momento para a cruz de Cristo, nos voltando para o altar, quem quiser olhar para a cruz, lembrando de todo o sacrifício de Cristo por nós e do amor que Ele derrama ali, orando tal qual Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira se sentar, eu convido vocês a ficarem do meu lado aqui novamente. Queremos, com muita alegria, acolher a Agnes, agora como mais novo membro da comunidade de Balneário Camboriú, a Igreja de Cristo. Uma salva de palmas. Nossas boas-vindas, então, para a Agnes aqui em nossa comunidade. E nós vamos ouvir agora o grupo vocal Kairos com a canção Bênção Coral. Sobre
Muito obrigado ao Grupo Vocal Kairos e agradecendo pela participação e presença de vocês, sempre nos nossos cultos aqui. Lembramos também que este grupo também está de aniversário nesta semana, né? O Grupo Vocal Kairos iniciou seus trabalhos em 10 de junho de 1998, completando então agora 28 anos, né? De trabalhos, de participação, de testemunho da fé também através do canto coral. Então, nossos cumprimentos ao Grupo Vocal e que continuem por muitos e muitos mais anos, né? Que quando ninguém de nós estiver aqui, daqui 100, 200 anos, que estejam celebrando também a presença de vocês aqui nessa comunidade. Parabéns, uma salva de palmas então ao Grupo Vocal Kairos. E essa é a nossa história, né? A história que começou em 12 de junho. Logo mais, quando a gente descer aqui, a gente não vai terminar o culto aqui hoje, nós vamos terminar o culto lá embaixo, porque a gente vai colocar ali uma placa, lembrando um pouquinho dos traços históricos da comunidade e resgatando esse 12 de junho também como um marco aqui da nossa comunidade, a data de fundação da comunidade de Balneário Camboriú. Dia 12 de junho de 1956, foi uma data muito especial e que liga diretamente ao trabalho da Oase, porque essa comunidade, olha só, né, essa semana a Marlise, está aí a Marlise entre nós também, Marlise Schneider, ela lindamente escreveu uma reportagem sobre a nossa comunidade, dando também esse testemunho nas mídias aqui da cidade, e bem lembrando ali que esta comunidade, ela iniciou pelo trabalho de mulheres, né? Então, o grupo da Oase, que se reuniu através do incentivo e da motivação da senhora dona Bertie Jensen, ela motivou algumas mulheres para formar um grupo da Oase. E esse grupo da Oase já logo pensou, a gente também tem que ser comunidade. E buscaram contato com a região, com os pastores, conseguiram que o pastor de Brusque, que pertencia então a Itajaí, tudo à paróquia de Brusque, também atendesse aqui. E no dia 12 de junho foi esse primeiro culto, junto à Oase e junto já então à comunidade, à futura comunidade de Balneário Camboriú. Ali começou a ter encontros e cultos da Oase e da comunidade. E tamanha foi a alegria, a inspiração daquelas pessoas junto àquelas mulheres, que logo depois, em 22 de janeiro de 1961, inaugurava-se o primeiro templo dessa comunidade, a igrejinha lá da 2.300, hoje denominada Capela da Paz, Patrimônio Histórico Municipal, aqui de Balneário Camboriú. Logo em seguida, alguns anos se passando, né? E então, em 14 de outubro de 1984, a comunidade começou a se transferir para cá, em busca de um local maior, porque já tinha muita gente para participar da comunidade. E em 14 de outubro de 84 foi feito o lançamento da pedra fundamental dessa estrutura que hoje nos abriga. Em 26 de junho de 1988 foi inaugurado o salão na parte térrea e em 5 de maio de 2002 foi inaugurado este templo que nós estamos hoje aqui, onde oficialmente passou a ser o local de culto aqui da comunidade. Dentro dessas construções que aqui nós lembramos, também temos a bonita história e trajetória dos trabalhos e das atividades de grupos que são tão intensas aqui nessa comunidade. Então, a Oase, que se iniciou em 12 de junho de 1956, mais tarde recebeu o nome de Oase Pioneiras, porque vieram outros grupos também. E em 23 de maio de 1979, iniciou-se o trabalho da Oase Rebeca. E em 31 de março de 2009, iniciou-se o trabalho da Oase Catarina. E hoje temos 3 grupos de Oase aqui na nossa comunidade. Nós temos também o grupo dos homens com a Legião Evangélica Luterana, a Lelute, que iniciou seus trabalhos em 25 de fevereiro de 1997, aqui em nossa comunidade, hoje tão ativa e presente em todas as atividades da comunidade. Também não podemos esquecer que o trabalho com os jovens sempre foi algo muito presente aqui nessa comunidade.
E em 30 de abril de 1967, ainda lá na igrejinha, iniciou-se o primeiro grupo de jovens aqui da comunidade, que continua ativo com seus trabalhos, continua participando nas atividades da comunidade desde 1967. Nessa trajetória, em 3 de maio de 1989, foi fundado o Coral Vozes do Mar. 10 de junho de 1998, o Grupo Vocal Kairos, e em 12 de outubro de 1988, também iniciou-se o grupo de recepcionistas, as pessoas que nos saúdam ali na porta, nos dão as boas-vindas e ajudam no andamento da celebração. Além dessas atividades, nós temos constante trabalho com o culto infantil, desde o início da comunidade, sempre com o culto infantil, ensino confirmatório, e mais recente, de alguns anos, algumas décadas já para cá, e outro mais recente, nós temos o trabalho das cestas básicas, a ação social aqui da comunidade, e da etiqueta solidária, o bazar solidário aqui da nossa comunidade. Damos destaques, então, a esses trabalhos, porque celebramos a nossa história com muita gratidão e com muita fé. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cantamos, um pouco antes dessa canção, palavras de um testemunho do Antigo Testamento, em 1 Samuel, que acho que é um pouco do sentimento de todos nós também. Tudo isso que nós caminhamos como comunidade, vamos entrando nessa história, fazendo parte dessa história, também nos faz olhar com gratidão e perceber que, graças a Deus, nós podemos celebrar esses 70 anos com muito orgulho, com muita gratidão, com muita fé. Então, eu queria convidar agora aqui o nosso presidente, o senhor Edson de Souza, também para fazer sua palavra aqui para a comunidade, pelos 70 anos de história que nós temos aqui. A Raulinda veio me lembrar aqui, e eu peço perdão, pode vir, Edson, porque eu esqueci de mencionar o nosso grupo musical Jubilat, que é bem recente, né? Acho que é por isso que o pastor acabou passando aqui, né? Que é bem recente, acho que tem 1 ano, né? Agora que está atuando aqui o nosso grupo musical Jubilat de instrumentistas, né? Perdão, Adriane, que puxa a frente aqui desse grupo, ainda bem que a Raulinda veio me lembrar aqui, né? Vem da turma do violino, de aulas de violino, que vem tendo há muitos tempos já na comunidade, e resulta nesse grupo aqui. Muito, muito obrigado e parabéns também pelo belíssimo trabalho. Senhor Edson, vou passar isso aqui, só colocar. Bom dia a todos. O dia de hoje, em comemoração aos 70 anos dessa comunidade, é um olhar com gratidão para o passado, das pessoas que passaram por aqui e construíram isso aqui. Principalmente a Oásis Pioneira, que deu início a isso tudo, né? Essa reunião dessas mulheres que fizeram essa comunidade aqui. Agradeço a todas as pessoas aqui reunidas e os grupos desta igreja, membros da comunidade. Enfrentamos obstáculos, superamos e mostramos a força desta comunidade. Que possamos continuar caminhando juntos, com respeito, união e esperança, para que os dias ainda melhores possam vir nessa casa de Deus. Agradeço a todos, forte abraço, muito obrigado. Obrigado. Pedro, verdade. Obrigado, Edson. Nós queremos então reforçar que logo após aqui nós vamos ter o nosso momento de intercessões e daí a gente vai descer e terminar a nossa celebração lá embaixo. Então eu peço que vocês não tenham pressa de ir embora, a gente vai descer, lá tem um cafezinho, vai ter um bolo de aniversário lá também, né? Então vamos ainda terminar essa celebração lá embaixo, tá? Convido agora o grupo vocal Kairos, que vai cantar a canção Vaterunser, o Pai Nosso, em alemão. Depois, então, nos preparamos para a nossa oração.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé para este momento de oração. Temos o pedido de oração aqui pela Dona Gerda Rabi. Dona Gerda faz parte da OASE e ela continua hospitalizada já há alguns dias e necessita de cuidados, está no hospital e pede orações aqui da comunidade por ela. Também queremos colocar em oração a Dona Mara, esposa do Senhor Ernê. O Senhor Ernê estaria hoje aqui tocando com a gente com o grupo musical Jubilato. O Senhor Ernê é aquele que toca o baixo, né? Aquele instrumento grandão ali, o baixo. E hoje então ele não veio porque ele está acompanhando a Mara no hospital e ela teve um princípio de AVC, né? E está na UTI. Então, a gente quer colocá-la também em nossas orações. Estes e demais pedidos, vamos interceder junto ao nosso Deus. Oremos. Amado e querido Deus, agradecemos por todos os momentos de alegria, de bênçãos, de crescimento na fé, de história desta comunidade. Agradecemos-te, Senhor, por poder celebrar essa data tão especial, 70 anos de testemunho de fé, junto a Balneário Camboriú. Rogamos-te, Deus, continue fortalecendo os trabalhos desta tua igreja através da comunidade, continue motivando pessoas, lideranças, famílias a servirem a ti, a viverem em comunhão, para transformarem cada vez mais este lugar, este espaço de celebração, num espaço de alegre convivência, de compromisso de fé e de gratidão a Ti, ó Deus. Também rogamos, esteja com todas as pessoas que o clamam em momentos de angústia e de dor, como aqui lembramos Dona Gerda, Dona Mara, esteja, Senhor, com suas famílias e fortalece-as neste período de cuidado especial de sua saúde. Agradecemos, Senhor, porque hoje também podemos ter aqui entre nós a presença do nosso pastor sinodal, pastor Alain, que continue através dele, Senhor, também motivando a todo o nosso sínodo para servir a Ti com seriedade, com responsabilidade, com alegria, gratidão e fé.
Graças te rendemos porque tu caminhas conosco e a ti confiamos a cada dia o nosso viver. Assim, esteja, Senhor, entre nós, sobre nós e conosco, hoje e sempre, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, nesse momento, eu quero convidar aqui o presidente e o vice-presidente para fazer o ato do descerramento da nossa placa comemorativa aos 70 anos da nossa comunidade. Então, por favor, aí vocês. Tira ali. Aí. Faz a bênção, vai encerrar. Com corações agradecidos, 70 anos de comunidade, 70 anos de testemunho também da Oase Pioneiras, né? As mulheres que colocaram a mão na massa para que fosse realidade aqui o ser comunidade aqui em Balneário. Com gratidão em nossos corações, queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e sirvamos por muitos e muitos 70 e mais 70 anos, com muita alegria. Amém. Amém. E agora, pessoal, nós vamos cantar os parabéns. Então, acendendo as velhinhas aqui, agradecer a Mônica, eu não sei se eu vou aguentar saber o nome de todo mundo, a Patrícia, a Lidiane, quem que mais? A Andréia esteve aí ajudando, né, para organizar um bolo de aniversário. Então, vamos cantar os parabéns. Tem bolo ali depois, tem o cafezinho, tem refrigerante. E o bolo vai ficar aqui para depois, quem quiser fazer uma foto também, na frente da placa aqui com o bolo, para comemorar essa data, postar nas redes sociais. Marquem lá, Luteranos BC, né, para essa comemoração. Então,
Vai um parabéns aí? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Parabéns! Amém. Um abençoado dia a vocês. Em